Paz e graça, queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Como é que estão vocês? Que o Espírito Santo de Deus, que a graça, a unção e o favor de Deus possa ser com todas as suas vidas. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa todos os ouvintes dessa programação, Senhor Deus. Abençoa, leva o acalento, o refrigério, o bálsamo do Espírito Santo, Senhor Deus. Concede unção, graça e favor, Senhor. Abençoe essa pessoa poderosamente, que ela venha crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a mudança de atmosfera. A mudança de atmosfera. Pois bem, queridos, nós vamos usar o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar e o adulterar, a violência e homicídios sobre homicídios. Infelizmente, queridos, essa é uma realidade do mundo atual que nós vivemos. Agora, há uma teoria, né, de alguns teólogos que dizem que Deus não está no controle de alguma situação e prova por A e por B. Agora, a questão toda é o seguinte: Deus, ele conhece tudo, sabe tudo, mas a questão é que aquela atmosfera está dominada por Deus. Realmente, o mundo já é do maligno. É uma coisa para se pensar, é uma coisa para se observar, né? Agora, nada foge o controle de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agora, há situações que realmente podemos observar que há nuances, né? Que temos informações que nós não temos, que nós não possuímos informações de tudo sobre aquele fato. Então, muitas pessoas falam, mas por que fulano, se Deus é bom, por que aconteceu isso com fulano? Por que aconteceu isso com cicrano? Porque uma criança inocente foi assim, foi assado. Então, muitas pessoas têm esse questionamento. Agora, o mundo já é do maligno, né? E você vê que a igreja, queridos, ela vai na contracultura, né? Aí, o que essas pessoas não entendem é que a igreja, ela entra no território em trevas. A Bíblia fala que nós somos luz. Se de fato o mundo está no maligno, a igreja deve resplandecer como luz. Se de fato o mundo está nas trevas, a igreja tem que resplandecer como luz. Você pega uma lanterna, quando você pega uma lanterna, querido, você sai a partir de 7 horas da noite, você vai iluminando tudo. É evidente nos lugares que é a escuridão. Então, o mundo é a escuridão. Não é a igreja que é culpada ou Deus que deixou o mundo à mercê. Não, o mundo já está na escuridão. E nós vimos isso aqui com a entrada do pecado no mundo, né? Em João 1, versículo 19 vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos aqui o segundo Adão, o primeiro Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão. Jesus foi o segundo Adão, vestido em glória e majestade, incorruptível, sem pecado. Adão foi o primeiro Adão, pecador, desgraçado, miserável e nu. Depois que Cristo veio, que a terra teve uma redenção, né, um direito legal. Agora, queridos, muito bem. Então, eu vejo de um teólogo, ele é um homem muito experiente, muito mais conhecimento do que eu, né? Tem 50 anos de ministério, né? Até mais idoso do que meu pai, né? E o que ocorre? 50 anos de ministério, mas ele fala que Deus não está no controle de tudo, né? E ele fala o seguinte, que o mundo já é do maligno. Em tese, queridos, tem razão, porque nós devemos disciplinar a matéria. A gente não pode pegar um texto fora do contexto e fazer pretexto para heresia. Do ponto de vista dele, ele tem razão. Agora, do ponto de vista da Bíblia, né, a Bíblia tem razão. Porque você pode, é como aqueles seis que a pessoa desenha na praia. Quem está do outro lado vai dizer que é um nove, quem está desse lado vai dizer que é um seis. Então, tem coisa na Bíblia que precisa ser estudada, interpretada de forma correta. O mundo já é no maligno. Agora, a igreja que faz a diferença no mundo. A igreja que muda a atmosfera do mundo. Eu mudo a atmosfera do lugar que eu vou. Eu mudo a atmosfera da localidade que eu vou. O cristão muda a atmosfera de onde ele está. Aí vai dizer aqui, só prevalece o que? O perjurar, o mentir, o matar e o adulterar, a violência e homicídio sobre homicídios.
O que é perjurar, queridos? É abdicar de um juramento solene. Perjurar é você apostatar da fé, é você se afastar do que é correto. Perjurar é você proferir falso testemunho a alguém de forma insana, de forma sórdida, pérfida. Então, perjurar é isso. E nós podemos observar que as pessoas, queridos, estão sendo dominadas pelo pecado a partir do novo nascimento. Porque não querem ao novo nascimento. É aquilo que Deus falou, aquilo que nós falamos aqui com Nicodemos, sobre Nicodemos. Nicodemos, querido, foi um homem fora da letra, um homem que sabia tudo sobre teologia, era doutor, pós-doutor, um homem era príncipe dos judeus, príncipe dos judeus. Olha a responsabilidade, o homem era fera, era um homem que sabia a Torá, o Pentateuco, o Talmud, os 10 mandamentos de cor e salteado. Só que ele não sabia a essência, ele não tinha essência. Então, é necessário que a pessoa nasça de novo. O evangelho começa para a pessoa, querido, não é o fato da pessoa recitar a Bíblia, é a pessoa decorar a Bíblia. Tem gente que recita a Bíblia de uma forma linda, maravilhosa, tem gente que sabe a Bíblia de cor e salteado, né? Mas não conhece o Deus da Bíblia, não conhece a essência da Bíblia. E aí Deus vai falar o seguinte: são atitudes das pessoas que não nasceram de novo e o mundo entrega ao maligno. O mundo já é do maligno, queridos. O mundo já é do maligno. O mundo, queridos, é como se fosse um campo de guerra e a igreja como se fosse aqueles resgatadores. E a igreja ela entra para buscar e salvar as almas. Não é que a igreja esteja em desvantagem, não. A igreja não está em desvantagem, mas a igreja, o fato é que a igreja, nós estamos em um campo minado, ou seja, nós estamos aqui para salvar almas, para resgatar almas, para implantar o reino de Deus aqui na terra, porque o mundo já não é maligno, isso é fato. Jesus falou, olha, o príncipe deste mundo, né, ele já está aí, né? Mas o que é que ocorre? Ocorre o seguinte, que nós somos embaixadores de Cristo, né? Aí ele vai dizer aqui o seguinte, em Amós, capítulo 6, versículo 4 diante. Que dormes em camas de marfim, vós que dilatais o dia mal, e vos chegar ao lugar de violência, que dormes em cama de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, inventais para os vossos instrumentos músicos, como Davi, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José? Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os férteis dos resgalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos, tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que nele há. Queridos, isso aqui foi um retrato onde os nobres de Israel, no contexto aqui, se esqueceu de Deus. Você vai ver muitos livros de Malaquias falando sobre os nobres que se esqueceram de Deus, da casa de Deus. Você vai ver muito sobre o livro Malaquias dando essa lição, porque o templo, naquele tempo, queridos, o templo, ele representava literalmente a glória de Deus. Hoje não, hoje nós temos Cristo Jesus. O templo é bom, mas Cristo em nós, né, é o templo do Espírito Santo. Então, veja bem, e as pessoas cuidavam de tudo, cuidavam das suas casas, cuidavam das suas fazendas, dos seus tesouros, cuidavam de tudo, mas esquecia de Deus. Então, as pessoas, queridos, eles dormia em lugares bons, falam de riqueza, de nobrezas, tinha cama de marfim, fazia músicas com os aludes mais preciosos. Agora, o que ocorre? Fazia tudo de bom para si mesmo, né? Mas esqueciam da casa de Deus. Fazia até mesmo instrumentos, né? Tinha os mais excelentes olhos, mas esquecia da casa de Deus. Esquecia da casa de Deus e, consequentemente, do próprio Deus. Aí Deus manda um recado para ele: olha, vocês que são nobres, vocês vão ser o primeiro a padecer.
e vocês vão pagar um preço. E Deus falou, e eu juro pela minha alma. Quando você vê isso na Bíblia, Deus falando, eu juro pela minha alma, que é uma sentença irrevogável. Irrevogável. Porque tem sentença que Deus já deu, né, para Israel, vinha alguém, intercedia e Deus mudava a sentença. Como foi o caso de Davi com a eira de Araruna, como foi o caso até de Moisés, que intercedeu pelo povo e Deus não destruiu o povo, e dentre tantos fatos relevantes. Agora, isso aqui, queridos, aconteceu literalmente. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e fez algo terrível em Jerusalém, aonde dominou, destruiu várias coisas, né? E levou o povo cativo. Dentre tais, os nobres. Claro que teve uma arrependimento, metanoia, né? Nem todos os nobres eram maus, nem todos os nobres eram ruins, né? Nem todos os nobres eram perversos, nem todos os nobres estavam entregues a Mamon e às riquezas. Muitos nobres foram excelentes, como o exemplo de Daniel, é, Ananias, Azarias e Misael, né? E dentre tantos outros relevantes. Então, esses nobres foram cativos no Egito, que sobressaíram com a excelência de Deus. Mas muitos nobres pereceram. Por quê? Porque cuidaram mais das coisas dele do que das coisas de Deus. Aí você vai ver no instante o que? O Estado, você viu uma atitude. O Estado é aquilo que a pessoa representa, aquilo como a pessoa se sente. Então, queridos, todas as vezes que as pessoas se sentem, nós estamos fazendo o Character Fire no Instagram, e nós estamos falando só sobre o deserto, é apenas sobre o deserto. E todas as vezes que um homem ele se ensuberte, Deus leva ele para o deserto. Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, dominasse Israel e levasse todos os nobres com ele. Todos os homens de excelência foi levado com Nabucodonosor para que servisse no palácio do rei. Dentre eles, como já falei, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só que esses homens foram excelentes, homens de Deus fora da caixa. Porque, queridos, as pessoas hoje que têm o evangelho, ela abdica do juramento solene. Às vezes aceita Jesus, diz que ama Jesus, mas não quer seguir igual a Jesus. Apóstata da fé, não querem defender, não querem ter vergonha de ser cristão no mundo desse corrompido, adulterado. Queridos, não estou falando de você ser careta. Eu não sou careta, eu me considero uma pessoa à frente de meu tempo, para a glória de Deus. Quem é mestre, quem é pastor é pastor. Logo, Jesus é mestre e pastor. Quem é mestre, quem é pastor. Logo, Jesus é mestre e pastor. Agora, o que eu falo é o seguinte: você fazendo o bem, o importante é isso. Você exercendo a sua função, o importante é isso. E Jesus é tudo em todos. Ai de vocês que gastam de banquetes em que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e bezerros, né? Aí ele fala que no versículo 7 serão entregues aos inimigos. E aconteceu literalmente isso com o povo de Israel. Literalmente. E Deus jurou pela minha, falou, eu juro pela minha alma, ou seja, é algo que é irrevogável. Não tinha intercessor que mudasse essa sentença. Porque Moisés mudou um prognóstico de Deus deu uma sentença, né? Mas Deus não jurou. E como nós falamos aqui também, né, outros profetas, mas isso aí Deus jurou por ele mesmo. Aí você vai ver o seguinte, queridos, o castigo, né? O que é o castigo? Eu virei a vocês, Malaquias 3,5, trazendo juízo sem demora. Testemunharei contra os adúlteros, contra os feiticeiros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e prendem os estrangeiros e privam dos seus direitos. E não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Veja só, eu virei a vocês, né, com juízo, sem demora, testemunharei contra os
os feiticeiros, contra os adúlteros. Queridos, é o que nós temos vendo aqui hoje. Vamos disciplinar a matéria. O tema da mensagem é mudando a atmosfera. Como a gente pode mudar a atmosfera? Mas nós vamos ver o quê? O primeiro lugar, a atitude das pessoas, o estado que leva as pessoas e agora o castigo. Toda ação provoca uma reação. Se eu pego esse Randy Spinner, ele está aqui parado. Se eu faço a minha ação é essa, a reação dele é rodar. Então toda ação do homem provoca uma reação de Deus. Eu virei a vocês trazendo juízo. Trazendo juízo é sem demora. O que é juízo? Juízo é o quê? É punição, é castigo contra os feiticeiros. O que são os feiticeiros, queridos? Feiticeiro é toda pessoa que deseja mal ao outro. O feiticeiro não é somente aquelas pessoas, queridos, que faz serviço, né, aliado às trevas para prejudicar a outra pessoa. Feiticeiro não é somente isso. Feiticeiro é quando você deseja mal ao próximo. A Bíblia fala o seguinte, que a pessoa que intenta no seu coração o mal contra o próximo já fez. Não precisa nem consumar o ato, já fez. O que ele precisa é pedir perdão. O que ele precisa é se arrepender, ir para a cruz de Cristo para se livrar da culpa, para se livrar dessa condenação. Mas a partir do momento que a pessoa ela deseja mal ao próximo, não quer o bem do próximo, não gosta do próximo por razões vis, né? Eu falo não gostar no sentido de você não querer bem da pessoa, né? Então a pessoa já peca, queridos. A Bíblia fala que aquele que em seu coração odia alguém já cometeu homicídio. Homicídio. Veja bem que a Bíblia fala, aquele que deseja o mal de alguém já cometeu homicídio. É por isso que o reino de Deus é diferente, queridos. É por isso a questão não é questão de a gente ser perfeito, é a gente ter a perfeição ao nosso lado. E a perfeição está aqui, ó. É como você vê, eu alinho muito crente a eu não sei se é um hamster ou a esqueci o nome dele, que quando ele é picado pelo veneno de uma cobra, ele se alimenta de cobra, esse mamífero, e ele come batatinha e não faz efeito nenhum o veneno contra ele. É a mesma coisa a palavra. Agora, se ele não for para comer batatinha, uma batata específica, e é um hamster, que não sei se fica na África ou na Ásia, que ele se alimenta das cobras mais venenosas do mundo. Só que na luta contra a cobra acaba picando ele. Em qualquer animal, com 1 ou 2 minutos, aquele veneno já fazia um efeito terrível. Só que ele come o teiu, é o teiu. Tem um teiu e tem outro também. São dois animais que na natureza tem essa espécie de poder, né? E competência e capacidade. E ele se alimenta de uma batatinha e corta totalmente o veneno da cobra. Isso serve para ele, por causa do metabolismo, por causa da sua estrutura. Não serve para outros animais, mas para esse animal serve. Então, uma cobra que mate um animal desse, ou ela foge ou ela vira jantar. Então, queridos, a mesma coisa é o cristão. O cristão, muitas das vezes, ele é picado pelo pecado. O pecado, às vezes, domina o cristão, né? Mas não o tempo todo. E o cristão, qual a solução? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É você se desfazer disso. Você que tem ódio no seu coração, você que tem ressentimento no seu coração, rancor, vá para a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai, através de Deus, purificar a sua vida de toda culpa, de todo medo, de toda condenação, de toda vergonha. Contra os feiticeiros, contra os adúlteros. Que adúlteros? Adúlteros é aquele que se corrompe. Adultério na Bíblia, não somente aqueles que se têm uma relação de um homem casado, uma mulher casada com outra pessoa. Não é apenas isso. Adultério é quando você adultera, você se mistura com algo que Deus não mandou você se misturar, que é proibido você se misturar, que vai lhe fazer mal. Isso é adultério, né? Contra o que jura falsamente. Queridos, quantas pessoas eles fazem juramento falso contra aqueles que são boas pessoas, né? Aquelas pessoas que, por inveja, por ciúme, jura falsamente: olha, aquele cara ali é um canalha, aquele cara ali não vale nada, aquele cara ali é um bandido, né? Contra aqueles que trabalham, né? Exploram os trabalhadores.
nos seus salários. Você que é patrão, pague o salário certo. Considere as pessoas que oprimem os órfãos e as viúvas, aqueles que maltratam aqueles órfãos e viúvas, aqueles homens que são pérfidos, sórdidos, perversos, mal, que não tem amor, que não tem tolerância, que não sabe fazer as coisas erradas, são verdadeiros nabais, né? Que oprimem o estrangeiro, né? E seus direitos, aquelas pessoas que não consideram as pessoas que de baixa renda, que têm necessidade de algo, que não está ali porque quer, mas por uma necessidade, dos direitos, né? E não tem respeito por mim, diz o Senhor. E aí já faz o quê? Aquele que não tem respeito pelo Senhor, aquele que não se considera ter Deus no coração. Porque dizer que Deus, tem Deus no coração, ele não quer dizer nada. Sou quanto eu amo, sou evangelho quanto eu amo, sou enquanto eu amo. Eu sou de Deus enquanto eu amo. Se o pecado me domina, se o pecado ele é afluente na minha vida, isso prova que eu não sou de Deus, mesmo que eu saia aí falando é, 1 Coríntios 13 de cor, Salmo 1 de cor, Salmo 91 de cor, Salmo 23 de cor, mas se eu não estou em amor, eu estou contra a palavra de Deus. Eu estou contra a palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas, queridos, ela acaba se dando mal no evangelho, porque o evangelho não tem como, ou você é ou você não é. Não está falando de perfeição, o evangelho está falando de essência. Você vai ver que Jesus nunca falou de perfeição para aqueles que o seguem, falou de quê? De essência. Evangelho não é perfeição, evangelho é essência. Aí você vai ver o seguinte: três características de você mudar a atmosfera. Tudo isso aqui é terrível, mas você pode mudar isso aqui, né? Eu chego em um lugar, já aprendi muito isso, eu vejo aí com os pastores que eu sigo, todos os pastores que eu ouço, né? Graças a Deus, né? Um bom pastor, não importa se ele é famoso ou novo, importante que a palavra de Deus é uma só, queridos. Não importa se o pastor ele tenha 60 anos de ministério ou 70 anos de ministério, né? E vai falecer amanhã, vai falecer amanhã. Mas e o cara que começou o ministério hoje, né? Hoje, se ele tem a essência, ele tem o Espírito Santo, ele tem tudo. Agora, claro que tem os devidos respeitos, né? A cada um, a devida honra a cada um. Agora é o seguinte, profetize. Profetize, o que é profetizar, queridos? É você predizer, é você anunciar, é você, queridos, sinalizar, é você ler, é você predizer, é você anunciar. Queridos, tem coisas que através do Espírito Santo, o homem espiritual pode fazer. Ele anuncia, ele tem uma visão de análise. Né? O que é profetizar? Sua casa está em caos, sua casa está uma vergonha, tem briga constante? Profetize. O que é profetizar? Anunciar, declarar, sinalizar, ler. Você é embaixador do reino aqui na terra, queridos. É isso que eu falo. Você está aqui para mudar a sentença contrária. Porque se você ficar apenas se defendendo, queridos, o diabo vai tomar espaço. Mas quando você ataca, quando você lê, profetiza, você anuncia, prediz, se sinaliza, você vai dizer o que vai acontecer antes. A minha casa não é lugar de guerra, não, vai ser um lugar de paz em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus. Né? O que é declarar? Declarar é você anunciar, expor, dizer, falar, informar, mencionar, dispor, comunicar, manifestar. E você vai fazer isso, queridos, contra as trevas. Você vai declarar, você vai anunciar, você vai. São palavras que estão interligadas com uma ou pouca diferença, mas tudo é no mesmo sentido, no sentido proativo de você mudar a atmosfera da casa. É você você vai informar as trevas que é chegar do reino de Deus na sua casa. Você vai anunciar as trevas que é chegar do reino de Deus no seu bairro. É você mencionar o nome de Jesus com autoridade. É você dispor no nome de Jesus, você fazer uso do nome de Jesus. É você comunicar às trevas que Deus é o Senhor da sua vida, da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. É você manifestar o reino de Deus. Então profetizar, declarar isso. Declarar, meu camarada, que chega esse que eu te digo e você... Também pode ser, também pode ser. Agora, profetizar é você visionar antes, queridos. É você ver uma coisa antes, você mudar aquela atmosfera.
Quantos lugares, querido, eu já mudei de atmosfera pela palavra de Deus? Não eu, mas o Cristo que habita em mim, né? Quantos lugares eu mudei a atmosfera, né? E estou mudando e aprendo. É algo que é constante. Quantos lugares eu mudei? Quantos lugares, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo que habita em mim, eu mudei o lugar, a atmosfera do lugar pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E você decretar, o decretar ainda mais forte. O decretar é algo, uma sentença mais forte, mais contundente. Já diferencia um pouco do profetizar e declarar. Agora você decreta pelo Espírito, né? O que é decretar? É você decidir, né? É você promulgar, é você proclamar, pronunciar, é você mandar, ordenar, impor, exigir, né? É você proclamar, pronunciar, você exige, você ordena, né? Você não vai chegar para sua casa se você vê um espírito do erro, você não vai ficar, por gentileza, faça-me um favor, espírito do erro, saia. Você tem que exigir, saia em nome de Jesus, né? É como a Bíblia fala, pelo meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, né? E você vai ser o arauto de Deus aqui na terra. Você vai exigir, você vai ordenar, você vai impor a Satanás que os seus demônios que tire suas partes imundas da sua família, da sua vida, do seu corpo, da sua alma, do seu coração, algum problema na sua igreja, da sua rua. E isso que nós vivemos no reino de Deus, queridos. O reino de Deus é isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e graça no Espírito Santo. Glórias a Deus. Então, queridos, você profetiza. Profetizar, você visionar. Você vê antes. Pastor, eu estou num momento terrível, estou desempregado. Profetize que você vai ganhar, você vai ter um emprego. Profetize que você vai ter um emprego. Profetize que você vai ter um emprego de acordo com o que você quer. Queridos, Deus sonda o desejo do nosso coração. Deus sonda o desejo do nosso coração. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que estavam tão presas pelas palavras e viram que o poder das palavras são tão fortes que acabaram se arrependendo até da oração que fez, de tão forte que foi, agradecendo, se alegrando, mas se arrependendo de uma forma proativa. Ou seja, eu vi pessoas falando, Senhor, eu quero ter um emprego que ganhe um salário mínimo e não precisa ter nem hora extra, eu não precisa ter nem férias e nem descanso no sábado e domingo. E Deus concedeu trabalho ao seu camarada. De acordo com ele pediu, Deus concedeu. É por isso que nós estamos presos com palavras em nossas bocas. É por isso que você precisa analisar aquilo que você pede, porque Deus vai fazer exatamente aquilo como você pede. Já vi quantos testemunhos já vi, querido, de pessoas em relação a tudo, a trabalho, em relação a tudo. E principalmente isso, Senhor, eu quero um trabalho aonde eu mesmo eu já fui vítima das minhas orações, né? No início, como eu estava trabalhando lá no Bom Preço, eu pedi um emprego que fosse, isso há 20 anos atrás, que eu trabalhasse o tempo todo, né? Importante que ganhasse o meu salário. E Deus me concedeu? Me concedeu. Foi algo maravilhoso, foi algo fantástico. Mas hoje eu oraria diferente, e hoje eu oro diferente. Por quê? Porque me chegou a sabedoria, me chegou o conhecimento. Então é você ler, você colocar como é que você quer o emprego para você. Você coloca o emprego de acordo com sua característica, o trabalho de acordo com sua característica. Aí você vai predizer, eu quero um trabalho ganhando X, trabalhar de forma com X, trabalhar assim assado, e você declarar aquilo, e o Espírito Santo vai lhe abençoar e você vai conseguir, no momento certo, na hora certa, você vai conseguir. Agora, queridos, tem pedidos que eu já falei aqui, isso é um assunto que nós vamos falar depois, que Deus obedece primeiro à missão. A missão e a visão. A missão está acima, querido, de qualquer coisa na sua vida. Se você tem um chamado de Deus, a sua missão, se sua missão é apenas cuidar de uma ovelha, Deus vai lhe blindar tudo ao seu redor para você cuidar daquela ovelha. Agora, até você cuidar daquela ovelha, você não vai ter outra missão para você fazer. Você pode morrer de orar. E não é que você esteja errado, em pecado. É porque você precisa cumprir primeiramente a missão. Depois de você cumprir a missão, Deus vai acrescentar o resto. Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas, e o resto vos serão acrescentados. É como eu estava falando aqui. Nossa rua tem aqui uma lâmpada, né? E estava queimada. E não tinha um vizinho aqui que eu converso com ele, um vizinho até cristão. E eu comecei a falar com ele, ele chegava para mim sempre com murmuração, é porque o prefeito não faz, porque o prefeito deixa de fazer, que o prefeito é isso. Eu falei,
Varão, é o seguinte, a partir de agora nós vamos decretar. A partir de agora nós vamos determinar, nós vamos que profetizar, vamos declarar, vamos decretar. E foi assim que fizemos. Queridos, e eu falei com ele, olha, a lâmpada está queimada da rua, mas eu declaro em nome de Jesus que Deus vai trocar todo o equipamento, todo o equipamento. Queridos, não levou um mês. Você chega aqui na rua, aqui na rua toda, é coincidência não, é cristocidência. Um homem, queridos, ele muda a cidade. Eu aprendi isso. Antigamente eu pensava que isso era ilusão ou mentira, mas não é, isso é verdade. Um homem de Deus, ele muda a história de uma cidade. Muda a história de um estado, muda a história de um país. E, queridos, nós somos milhões e milhões de evangélicos. Nós devemos fazer a diferença, mudar a história da cidade, mudar a história do nosso país, mudar a história do nosso estado. Então, precisamos é isso. Eu declarei, profetizei, né? E hoje está aqui na lâmpada totalmente nova, completo, equipamento completo, todo o projeto, todo o objeto, né? Todo trocado, tudo bonitinho, certinho, nunca mais deu problema, né? E é assim que a gente faz, a gente declara, a gente profetiza, a gente decreta, a gente declara, a gente profetiza. São os três principais mudanças de atmosfera, né? Claro que aqui está o louvor, está o versículo bíblico, está aqui a oração, né? Mas o Espírito Santo vai lhe usar, né, com essas ferramentas. Mas aqui são os principais. Você que quer mudar a atmosfera está aqui. É você profetizar, você declarar e você decretar. Enquanto não houver resultado, não pare. Pastor, estou precisando de algo na minha vida. Faça isso. Eu faço isso, queridos. Eu faço isso. Na minha necessidade, meus anseios. E Deus responde tudo. E Deus faz tudo conforme a palavra que eu peço a Ele. E glória a Deus. E você vai mudar a atmosfera da sua cidade, da sua igreja. Você vai mudar a atmosfera aonde você está. E Deus será glorificado. Amém? Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Né? Coloque aí um ok, um like, apenas para poder ajudar outras pessoas. Se quiser compartilhar, fique à vontade. Deus em Cristo Jesus lhe abençoe. Lembre-se, somos um simples servo e nada mais.